Salve, telanautas! Tudo bem com vocês? Olha nós aqui de volta com um Papo Nerd sem censura, dessa vez para maiores. Vou falar uma coisa para vocês que eu acho bom levarem a sério. Normalmente eu faço os Papos Nerd sem censura e todos os outros programas aqui do canal de forma bastante livre, pra gente ver com a família toda. Eu pego leve nos palavrões, na ideologia e naquela coisa toda, mas dessa vez, galera, isso aqui é not safe for work e eu estou deixando avisado. Não é necessariamente um aviso de spoiler, porque é uma coisa antiga pra caramba, dos quadrinhos alternativos ou algo que se assemelhe a isso. Não é como se eu estivesse estragando o que está passando no Netflix de cada um nos momentos atuais. Mas estejam preparados, porque o assunto vai pegar fogo. Vai ser um assunto bastante denso, bastante perigoso. Que se você tá com a vovó aí do lado e ela não for aquele tipo de vovó danadinha, talvez seja melhor você assistir isso em outro momento. Eu sou o Heitor Teixeira, tô aqui com o Marcelo Alves. Marcelão, seja bem-vindo ao canal. O prazer é meu. Estamos aqui com este camaradinha que deve fazer parte de algumas conversas bastante interessantes, em outros tantos papos nerds sem censura por aí. Vamos ver o que a gente consegue extrair desse assunto. A gente vai falar sobre o que hoje, Marcelo? Black Keys, de Howard Chaykin. Muito bem. Que raio que é esse? Esse cara, quando eu falei, vai lá, descola um assunto bacana pra gente conversar, ele resolveu me vir com esse papo. A gente teve que dar uma lida para poder relembrar. Eu, no caso, conhecer. Tenho minhas opiniões e a gente vai colocar aqui à prova o que ele acha, por que ele achou que valia a pena trazer esse assunto para conversar comigo. Vou falar onde eu concordo com ele, aonde eu discordo, aonde eu acho que ele é um herege e aonde eu acho que esse assunto é incrível. Se é que tem algum lugar. Mas a gente vai chegar lá. Tenham calma e venham com a gente. Então vamos lá, recapitulando. Estamos falando de quadrinhos adultos. Exatamente. Bastante adultos. Muito adultos. Exageradamente adultos. Proibidos para maiores de 30 anos, eu suporia pelo menos. Ainda bem que eu já tenho idade. Eu também. Apesar de que na época eu estava bem abaixo da faixa etária que era permitida. Mas tudo bem, isso é uma outra discussão. Crianças da década de 80 tem dessas. A gente se enfiava em cada buraco. Lembrando pro menino Marcelo que a câmera dele é aquela ali, ó. Se você quiser ter aquele contato olho no olho com a galera lá de casa, é pra lá que você vai olhar. Tem aqui também na geralzona, pra gente poder trocar uma ideia com o povo. Marcelo, sim, conta pra nós, meu amigo. Que porra é essa? Cara, Black Keys, bom, primeiro eu gostaria de deixar bem claro que, tipo, isso é uma homenagem ao Sr. Howard Chaykin, de quem eu sou muito fã, mas muito fã. Exageradamente fã, inclusive falando das coisas mais autorais dele. Ele já desenhou e escreveu para bastante gente no meio dos quadrinhos, inclusive para Image, para Marvel também, para DC. Ele fez durante muito tempo, se não me falha a memória, o Sombra, que é uma das épocas mais aclamadas do personagem. Foi sensacional a fase do Howard Chaykin no Sombra. Mas assim, eu sou muito mais fã das coisas mais autorais do Howard Chaykin, como Black Mariah, como Black Flag. Quem não conhece Black Flag também vale a pena correr atrás, porque é uma baita obra. Mas Black Keys foi quando ele resolveu chutar o balde, né? Não, peraí, deixa eu ver, vou fazer uma coisa que tipo eu tô afim. Aí, segundo ele, é um romance semi-pornográfico com clima no ar, né? Que eu acho que ele acertou em cheio, mas assim, isso também tem muito da minha opinião de fã, porque eu sou muito fã do cara e quando eu li eu chapei. Então vamos lá. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu vou fazer uma comparação aqui do seguinte. Esse cara costuma fazer coisas bastante mainstream para marcas famosas, nas quais ele tem amarras que impedem ele de botar as asinhas de fora, tendo que respeitar universos que já são pré-estabelecidos. Tem todo um esquema ali de, por mais que ele tenha a liberdade de conseguir alçar voos até bastante grandes, ele não vai contar as coisas com o tempero que ele quis dar nessa obra aqui. Concorda? Claro. Então, de certa forma, a comparação é a seguinte. É como se a gente estivesse falando de filmes do Tim Burton, em que ele está fazendo uma obra super autoral,
versus os filmes que ele faz que estão ligados em certos universos que a gente já conhece de franquias de outros lugares. A comparação é justíssima. Por mais que a gente tenha uma assinatura Tim Burtiana, a gente tem uma coisa muito mais amarradinha quando ele está fazendo lá um Planeta dos Macacos, quando ele está fazendo um Batman, ou qualquer outra coisa que siga por um caminho assim, que nem a Fantástica Fábrica de Chocolate. Ele não coloca as coisas com a visão dele desde a gênese do produto, porque o produto não é dele. Claro. Então ele tem que respeitar muita coisa, por mais que ele faça aquilo caber naquela caixa de areia dele. Exatamente. Aqui não é mais ou menos isso? É pelas próprias imposições que as majors impõem, né? Eu acho que tem que caber dentro de um produto, de uma forma como quem está produzindo, quem está entrando com o grosso do dinheiro está produzindo, então tem que caber, acho que, no mundinho. E entrando com o grosso talvez seja um termo bastante até apropriado para falar sobre essa obra aqui. Excelente porque eles analogia. entram com o grosso constantemente. Não é isso? Exatamente. Vamos lá, dá um panorama pra galera sobre essa parte mais erotizada. Bom, da Black coisa. Kiss, a grosso modo, é a história do Sr. Cass Pollock, que é um judeu jazzista que está vindo de uma rehab. Já começa por aí, o cara está vindo de uma rehab, né? E acidentalmente o cara tromba com uma Dagmar Lane, que é uma garota de programa, com aspas bem grande nesse garota, e com uma atriz muito de antigamente chamada Beverly? Beverly Grove, exatamente. Beverly Assim, eu até diria que essa obra, de certa forma, para acontecer em alguma outra mídia que não fosse o quadrinho, só se fosse uma galera do porte ali de quem produziu Calígula, que tiveram as garotas da Penthouse para conseguir fazer cenas tão explícitas e tal, porque realmente a parte pornô, que é pornô, não é só erotizado, é pornô mesmo. Eu não consigo ver uma história dessa sendo contada, ambientada no universo DC/Marvel. Muito apesar de que na época do lançamento houve uma corrida de várias produtoras de gente comprando os direitos da obra, né? Eu cheguei a dar uma pesquisada nisso. Quando eu tava lendo para conseguir vir falar com a galera a respeito desse assunto, eu falei, deixa eu me instruir para eu conseguir chegar lá e ter uma noção do que a gente vai estar tratando. Então, automaticamente, a gente acaba vendo alguns factoides, algumas coisinhas que surgiram ali e pareceu que sim, possivelmente tinha uma galera interessada, mas olhando, não chegaram a produzir, né? Se fizeram alguma coisa foi inspirada em, mas oficialmente mesmo não fizeram. Eu acho que nem inspirado, porque na realidade eu quis falar a respeito de Black Kiss justamente porque é uma obra que você não encontra nenhum tipo de resenha de nada, nem na internet, nem em canais americanos, europeus, nada, você não encontra nada. Se você for procurar no YouTube mesmo, você não vai encontrar nada. Bom, aí a gente chega na seguinte parte. É a parte do ele propôs, o senhor Marcelinho propôs da gente falar sobre esse assunto. Como eu não conhecia, estava disposto a falar sobre, fui, li as 4 edições que saíram no Brasil. A obra é de 89, não é isso? Mas saiu aqui em 91. 91. A parte interessante, antes da gente dar continuidade, é lembrar que essa obra, as revistas, os gibis, saíram aqui pela mão da galera do Cacete e Planeta. Muito bem lembrado. Não é isso? Muito bem lembrado. Que já tinha um teor ali também diferenciado, que não ia tanto pelo caminho dos super-heróis, que é super válido, tem um público incrível. Não é como se o caminho dos super-heróis também fosse estranho a coisas que tem romances, cenas calientes, umas coisas mais quentes, umas sugestões ali de grandes transas e tal, mas eles não iam por esse caminho específico. Exato. Até pelo linguajar, né? Mas de qualquer forma, quando eu tava lendo aquilo e tal, não tem como você não ir gerando uma impressão fisiológica a respeito do que está acontecendo. Seja para gostar, seja para não gostar, entra o seguinte. Eu vou ser franco que a primeira parte eu tava achando uma coisa meio genérica. Conforme você começa a ler, eu até achei a trama um pouco confusa. A forma como eles conduzem a troca de diálogos de um quadrinho para o outro, tal. Eles dão uma empilhada no que está sendo falado pelos personagens e tem coisas que começam a aparecer nos balões de fala que estão acontecendo na cena que ainda não foi desenhada e meio que vice-versa. Tem vezes coisas que
estão sobrando da conversa anterior, Sim. que funcionaria perfeitamente num filme ou série. Mas ali, às vezes, você fala... Por que eu tô lendo isso se isso não complementa a frase anterior? Aí você tem que dar uma voltada. Exatamente. Para você dar uma analisada com calma. O problema é que, às vezes, essa sensação me tirou um pouco do que eu tava lendo ali, porque a história tava acontecendo de um jeito que eu tava entendendo a proposta, de que até lembra um pouco aquele filme Maverick, com o Mel Gibson. Verdade. Das cartas e tal, onde ninguém é do bem. Não tem ninguém ali que seja confiável, não tem ninguém ali que seja mais mocinho. Todo mundo é meio bandidão, todo mundo tem um trejeito meio desviado de conduta. Então chega num determinado ponto onde eu tô lendo aquilo e pensando, eu entendo que o cara quis retratar um mundo diferente do meu, que não é fantasia porque a gente sabe que existe, mas ele funciona como fantasia por ser uma quebra de paradigma para, creio eu, espero eu, maior parte dos leitores. Exato, Né? exatamente. Ele te transporta para um lugar meio diferente ali. O problema é, existe um quê de glamour? Existe. Mas ao mesmo tempo, quando você fala assim, a galera correu atrás dos direitos para fazer e tal, mas acabou não se concretizando e de repente no encontro resenha para falar a respeito disso, nem em inglês, até em coisa europeia e tal, eu vejo que a galera tem talvez um baixo interesse, tanto pelo fato do negócio já ser antigo, né? Pode ser. Mas tem um pouco desse negócio de tem cara de obra maldita. Porque na realidade não é que tem cara. Mesmo quando saiu nos Estados Unidos e na Europa, apesar de ter sido proibido em alguns lugares, ela já tinha essa fama de maldita. Né? Já não era uma obra para qualquer um, já era uma coisa super... além de ser hardcore, já era uma coisa de um cara de que é um autor meio maldito, né? Apesar de ter trabalhado para várias majors. Ele é um cara que é tido como maldito. É. Talvez até ele tenha usado de certa forma um pouco do texto dele, do que ele resolveu imprimir nessas 4 edições, para fazer um pouco de terapia. Eu acredito que sim. Tem bastante coisa nas revistas, nas partes editoriais, que colocam um pouco da palavra tanto do autor original, quanto dos editores que fizeram a versão nacional, brasileira, falando um pouco a respeito das coisas. Inclusive eles citam a respeito desse negócio de ter passado na mão de algumas pessoas que tentaram transformar aquilo em filme. Isso daí tá nas edições daqui. Sim. Chega a ser citado lá. Então talvez até role um esquema meio da galera olhar e falar assim, poxa, mas para um filme desses, vamos supor que fosse um filme, para um filme desses dar certo, ele não pode ser um filmeco, ele tem que ser um filme de grande orçamento. Exatamente. Mas automaticamente, para essa obra valer a pena, ela tem que ter o mesmo peso. Sim. Como é que você faz para fazer uma obra dessas adaptada e você censurar tanta coisa que não daria para colocar? Aqui na realidade eu acho que entraria num esquema meio The Boys da coisa, né? Porque o impacto que me gerou quando eu li The Boys, que eu falei, meu Deus, o que é isso? É tudo, é uma mistura de escatologia com violência, com sexo, com tudo que a gente pode, de condenável que a gente possa dizer, mas que na série eles deram um jeito de suavizar esse tipo de coisa, ainda que não, né? Porque para quem não está acostumado com esse tipo de conteúdo, olha no vídeo e fala, meu Deus, mas pra gente que leu, pelo menos para quem lê, sabe que tem uma suavizada, né? Apesar deles estarem contando a mesma história de forma bem eficiente, tem uma suavizada, né? Bom, eu não sei se eu estou errado, mas eu acredito que é seguro dizer que as pessoas permitem mais cenas viscerais de violência do que elas estão preparadas para ver cenas de sexo com gente se divertindo. Eu acho muito mais interessante ver 2 seres humanos participando de uma atividade prazerosa de forma consensual do que ver gente sendo virada do avesso. Mas é muito mais fácil você assistir na televisão, ainda que não seja liberado para todos os públicos, uma coisa sanguinolenta, do que você vê um cara sendo chupado, outra pessoa sendo currada por trás e dando gritos homéricos de prazer, aquele negócio todo. Eu concordo. Que estão ali de forma bastante explícita nas HQs. O lance todo e aí entra a parte que eu não sei se você vai ficar decepcionado com o que eu tenho para falar, mas não consigo não citar isso dessa forma. Você, como um jovem da década de 80, deve se lembrar dos filmes de Rocco Siffredi. Opa, muito.
Pois é, este cara que pra quem não sabe, e quem não sabe eu não sei o que tá fazendo nesse vídeo, mas de qualquer forma, era um ator pornô que tinha, de fato, uma bênção divina no tamanho de seu talento, né? E o cara começou a fazer o seguinte, ele fazia sucesso com os filmes, mas ele resolveu começar a colocar cada vez mais história. Exato. E aí a gente cai num problema seríssimo, que é assim, você vai ver um filme do Roxy Fred, você não tá preocupado com a historinha. É legal, é divertido? É, mas depois de um tempo começou a passar do limite que parecia que a parte do sexo era só um tempero. Quando ele fazia filme policial, ele investia em cenas de interrogatório, de investigação, de laboratório, de análise clínica, de tiroteio, de perseguição de carro. Só que ele não tinha condições de fazer aquilo com um padrão hollywoodiano. Então o que acabava acontecendo? Era um filme pornô com um monte de historinha que no fim das contas parecia Hermes e Renato. Exato, exatamente. E aí o que acontece na minha comparação com essa história aqui é que eu sinto essa vibe. Você entende? Sim, eu entendo, mas eu acho que até é coisa do próprio autor. Porque ele não está se importando, né, cara? Na realidade, quando ele lança uma obra autoral, ele quer, olha, eu quero falar sobre isso dessa forma, e quem não gostar, paciência. E foi meio que aconteceu. E tu vê também uma coisa, no caso do Howard Chaykin, tem uma coisa meio autobiográfica, porque toda do judeu e tal. Também, todo personagem principal dele é judeu, e todo cara, se você pegar uma foto dele, tu vai ver que, peraí, Chaykin, tu vai ver que parece muito com ele, sabe? Essa projeção é que foi o que eu falei, que tem uma cara meio de terapia ali, né? Mas assim, tirando esse lado, ainda tem o lado de ele joga muitas ideias ao mesmo tempo. Então tem policial, tem gangster, tem ator antigo, tem investigação do Vaticano, tem putaria, tem um monte de coisa que ele tenta emendar. E aí tem um fio condutor que às vezes é tão complicado que ele se perde, ele se emaranha de um jeito na brincadeira da conversa, que às vezes justamente o que conta a história principal é o que menos ganha foco durante períodos longos da narrativa. Aí você fala, poxa, eu tô me divertindo, é legal ver a putaria, mas assim, vamos lá, por mais que seja bem desenhado, tem cenas em que o que ele tá focando, se a gente estivesse falando, de novo, de filme ou série, a câmera estaria dando um enquadramento que você, talvez até, que aquilo sendo fotorrealista, você teria dificuldade de entender de forma imediata o que está acontecendo, por causa da confusão, da movimentação, do ângulo, do que é o que, você entende? Então, eu sinto que às vezes esses blocos de imagem que são colocados na narrativa sequencial fazem com que você se perca de uma forma que aí você se pergunta, o tempo que eu estou investindo tá valendo a pena? Tá legal porque eu gosto de putaria, acho uma coisa bacana, mas será que essa história está me convencendo? Até um determinado momento em que lendo você começa a prestar atenção que tem um texto, tem um subtexto e tem um subsubtexto. Tem uma parte lá profunda do subtexto que já estava na conversa desde lá atrás. Por exemplo, quando na secretária eletrônica é dito que ela está numa dieta estrita de tomar apenas um copo de porra por dia. Exatamente. Não é isso? E aí, você vai me corrigir se eu estiver errado, mas me deu a impressão de que no fim das contas a gente está falando de uma galera de vampiros que não bebem sangue. É bem isso, é bem por aí. Vampiras bebedoras de sêmen, basicamente. É bem isso, é bem isso. E na parte onde isso fica muito claro, me lembrou muito Drink no Inferno. Onde a gente tem um determinado tipo de filme com bandidos, aquele negócio todo, e do nada a história vira uma história de vampiro. Exatamente. É um romance no ar que vira uma história de putaria, que posteriormente entra a parada metafísica com vampiros e tudo mais, e de repente tu se confunde, tu fala, não, mas espera aí, a história não era sobre aquilo? Por que virou isso agora? E pra mim esse é o grande barato do Chaykin. Pelo menos nessa obra. As outras coisas dele são coisas mais lineares. Black Flag, por exemplo, é uma coisa mais linear.
fala sobre uma coisa durante a HQ inteira, pelo menos durante o período que foi lançada. Black Keys não. Black Keys já vem nessa pegada e tu nunca sabe sobre o que tu tá lendo. Aí tu chega na última edição e tu fala, ok, agora eu entendi, mas eu concordo com você. Talvez seja uma obra que funcione muito melhor no audiovisual. Eu acho, inclusive, que a escolha dele pelo preto e branco, na hora da impressão, aumentou um pouco esse lance da confusão gráfica, das pessoas não saberem o que elas estão lendo, porque determinado quadrinho está em um lugar, outro está no outro, e o diálogo meio que não casa. Eu acho que talvez funcionaria mais... Eu tenho a impressão de que se não fosse para ser preto e branco, ele não tinha conseguido fazer essa obra virar. Eu acho que também não. Porque eu acredito que foi o tipo da coisa que, assim, eu não sei quem bancou, quem é que, de fato, é o investidor para fazer a obra acontecer, se ele tirou dinheiro do próprio bolso. Mas fazer quadrinhos, por mais que seja comparativamente muito mais barato do que fazer filmes e séries, filme e série é um estúdio, é um grupo de investimento que está colocando grana para a coisa acontecer. Quadrinho normalmente sai do bolso de um cara. E esse um cara normalmente não é rico. Normalmente o cara é gente que nem a gente. É assim, artista. Tem alguns que prosperam. Mas o normal de artista é ser fudido de grana. Né? Geralmente quem prospera não presta, né? Mas tudo bem, isso é uma outra discussão. Bom, então vamos lá. A gente tem essa história com um cara que foi acusado de ter matado a mulher e a filha, e ele estava dando carona para uma mulher. Mulher? Essa era a mulher. E aí a gente tem esta mulher, que a gente confunde com uma outra, que seria considerada como uma irmã gêmea, mas na verdade nem é irmã, não. Nem é gêmea, apesar de ser muito parecida. Bastante. Que na verdade é igualzinha a ela, com a exceção de que é uma transexual. Exato. Que é extremamente gostosa, todo mundo que vê baba, aquele negócio todo tal. Tem um personagem lá que meio que é o namorado dela. Eric. Que a gente descobre que quando ele descobre, ele já tá tão envolvido emocionalmente que ele olha com aquela cara de paciência, ninguém é perfeito, vai se lá fazer o quê? E resolve continuar ficando, ao ponto de ter ciúmes e querer se vingar quando descobre que não tem exclusividade fora da hora de serviço. Exatamente. Porque ela traí-lo com clientes, meio que não é legal, mas tudo bem. Mas se for por prazer com outra pessoa, o cara fica bravo, né? E a gente tem a primeira, que é a mulher de verdade, que é a tal vampira. Exatamente. Que a gente sabe que tem gente tentando arranjar um jeito de conseguir que ela abençoe e transforme essa pessoa também em um mamador de porra. Eu acho que pode-se dizer que sim. Eu acho que é justo o título. Mas aí, veja, não fica um troço meio esquisito você ter um HQ onde o objetivo de vida de alguém é se transformar num bebedor de porra? Howard Chaykin, meus queridos. Dando uma olhada no que significava, inclusive o termo Black Kiss, no Urban Dictionary, pra gente ter uma noção assim de como também é usado de forma popular, basicamente o Black Kiss seria uma lambida no brioco. É bem isso mesmo. Né? Que é apropriado para a história, mas não é exclusivo, porque o nome por si só, a parte do beijo já lembra o lance do vampirismo. Também, né? também. E ele ser black tem esse lado dark, tem esse lado fúnebre, funesto, das trevas, como você queira chamar. Mas se você misturar os dois termos, eu acho que ele representa muito bem o climão do que é apresentado na obra. Que inclusive teve continuação, tem pelo menos uma parte 2, não sei se mais que essas, tem prequel, tem até remaster. Sim. Que acredito eu que tenham feito a mesma história colorida, acho que saiu lá para 2013, algo do 2012, gênero. Parece final de 2012. E aparentemente a segunda parte foi proibida no Reino Unido. Apesar de não ser tão boa, assim, funciona como continuação, porque tem um monte de coisa que não fica bem explicada. Então eles explicam a história do tal do Bubba Kent, que era o cara que fazia filmes com a Beverly lá no começo dos anos 30 e tudo mais, e por que se criou aquela seita toda, e por que eles são adoradores do Bubba, e inclusive que não houve, isso é um spoiler muito grande para quem pretende ler, tá? Desculpa, inclusive que a Dagmar, no caso, não foi a primeira. E muito provavelmente não vai ser a única, né? Dado que ela não se tornou imortal. Uma coisa que eu achei bastante interessante é que, assim, o negócio é da década de 80,
é ambientado na década de 80, mas o cara faz até opções visuais, tanto nas roupas quanto talvez em alguns trejeitos de coisas que lembram décadas anteriores, talvez a de 40 ou algo do gênero. Mas a gente vê eles referenciando pessoas importantes ligadas de forma direta à vida daqueles personagens, que nem parecem ser tão velhos assim, Também. da década de 20. Aí você começa a fazer a conta e a conta não fecha. Porque você fala, cara, tudo bem que a gente está falando de cinema, tudo bem que a gente está falando de alguém que pode ter sido visto em filme, que ficou imortalizado no filme e tal, mas a pessoa tinha uma ligação direta com essa aqui. Como é que ela pode estar separada 60 anos da outra, sendo que na década de 20 o cinema nem falado era, e aquele negócio todo. Então tem umas quebras de tempo Bastante. que não fazem todo o sentido até você entender, pera, mas essa pessoa aqui em algum aspecto é sim imortal. Exato. Não é imortal do sentido não morre de morte matada, mas não morre de morte morrida, Exato. né? Exato. Mas essas coisas todas ficam bastante vagas durante bastante tempo e eu me pergunto qual o grau de sanidade de quem estava gostando das primeiras edições antes do negócio começar a ter o lado de fantasia completamente escrachado, que é o que talvez justifique eu olhar para aquilo e falar, tá, entendi o porquê que eu estou lendo isso aqui. Exatamente. É que na realidade, assim, quando saiu Black Kiss eu era um molecote de 15 anos de idade. E eu já não gostava muito das coisas muito convencionais. Eu já tinha deixado um pouco de lado de ler Marvel, já tinha deixado um pouco de lado de ler DC. Eu estava lendo muito Caçadores, que era uma publicação mais adulta, com uma linha mais adulta, que saía, eu acho que saía pela DC mesmo, se eu não me falha a memória, saía pela DC. E eu estava lendo essas coisas assim, estava lendo muita aventura e ficção, que era uma outra coisa destinada ao público adulto da época. Estava lendo bastante coisa do Angeli. Então, tipo, o esquemão já não me representava mais, cara. Então, meio que quando eu li aquela coisa, talvez a coisa nem fosse, assim, maravilhosamente bem escrita. Mas já tinha um histórico de eu ser fã do Shaik. Isso, claro, minha própria vivência. Não dá pra falar de outra forma, né? Como eu já era fã do Shaik, já conhecia desde a época do Sombra, quando eu vi um negócio autoral dele, tanto tempo depois de Black Flag, eu falei, nossa, que maneiro. Então talvez tenha tido esse impacto por eu já ser fã. Aí eu não posso precisar exatamente para as pessoas que não conheciam tanto do trabalho autoral dele, como é que isso, o impacto que isso teve na vida delas. Né? Então a pergunta que eu acho que sobra nesse momento é a seguinte. Você acha, faz um exercício mental para tentar me responder isso. Se você não conhecesse nem o autor nem a obra, você lendo com a idade que está, com a vivência e a bagagem pessoal que você tem hoje, você acha que você ia ter a mesma percepção? Ou como você acha que você ia ter recebido? Na realidade, eu acredito que eu ia gostar porque eu gosto de coisas mais nonsense, assim, de que não seguem muito por essa linha de, não, a gente está indo aqui e vamos continuar aqui. Eu meio que gosto dessa mistureba de não saber onde é que vai dar. Até quando eu escrevo algum roteiro, alguma coisa do gênero, eu meio que não sei onde vai dar também. E eu acho bem legal esse tipo de coisa, de você não saber exatamente onde vai dar. Você tem uma ideia que nem é tão pré-concebida assim, e vai, mas daqui isso vai para onde? Então talvez eu gostasse por causa do formato de coisas que eu gosto. Mas talvez me causasse um estranhamento de não saber exatamente sobre o que está sendo contada a história. Bom, assim, eu realmente não sei para o público de hoje como é que um negócio desses ia ser recebido, porque dá para perceber que no original, apesar de eu ter lido a versão traduzida, ele já vai por umas escolhas que até pelo submundo que ele está representando, por ter essa mistura com coisas de décadas anteriores, ele coloca certas coisas lá que ele resgatou de forma artificial para trazer. E aí quando os caras fizeram a tradução, os caras tentam respeitar isso e ainda tem o lance da gente estar usando a mentalidade de pessoas que viviam ali acabando a década de 80, começando a década de 90, brasileiro, galera do Cacete Planeta. Tem toda uma ginga, tem todo um esquema de fazer as traduções ali que você vê que o negócio está super datado. É engessado. Não é datado de um jeito que incomoda, mas é datado de uma forma que não dá para negar. É que as próprias escolhas do Chaykin deixam claro isso, porque ele usa a artificialidade de, apesar de estar retratando uma época específica, ele usa elementos das coisas que ele gosta, que é o cinema noir da década de 30, 40. Então ele traz tudo isso para a obra dele. Mas
Para quem conhece esse tipo de coisa, sabe que está ali retratado de uma forma artificial. As roupas, os carros que são retratados na HQ, você vê que é tudo, ok, a referência dele é de muito tempo atrás. Talvez pelas coisas que ele gosta de ler, pelas coisas que ele gosta de assistir. Isso fica bem claro em como ele retrata a obra, né? Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Se isso aí tivesse na época que saiu no Brasil, a HQ, virado filme ou série, você chegou a imaginar uma atriz para fazer o papel da Beverly e talvez até fazer o papel das duas, já que elas são basicamente clones? Cara, tu acredita que eu nunca fiz esse casting call na minha mente? Eu pensei na Melanie Griffith. O que você acha disso? Imagina a Melanie Griffith naquela época, com aquela idade. Bacana, bem bacana, bem bacana. É que hoje ainda tem a vantagem da pessoa poder ser envelhecida ou remoçada com efeitos de inteligência artificial e tudo mais. Melanie, eu sei que você assiste o meu canal. Não fica chateada, tá? É um elogio, é uma homenagem. Porque você é linda até hoje. Já pensou num filme que tivesse ali o calibre do Calígula? Ia ser demais. Vampirona. Pessoal, é isso aí. A gente teve aqui a presença do Marcelo, a quem eu agradeço por ter participado desse vídeo com a gente. Prazer foi meu. Mostrem pra mim se vocês curtem esse tipo de assunto, colocando comentários aqui embaixo. Sejam educados, não esqueçam. Porque eu sei que esse tipo de assunto dá pano pra manga, talvez até seja fácil de sair do trilho. Então, vamos na manha, tá? Mas a intenção é trazer mais coisas como essa. A gente vai experimentar com o formato, talvez até não dá pra gente dizer que vai ser sempre assim, com esse esquemão, com tantas câmeras e tal, mas a gente tá testando as coisas porque a intenção é sempre trazer coisas mais interessantes para vocês, diversificadas. O que eu quero lembrar pro pessoal que costuma vir aqui no canal para ver as resenhas de Star Trek, isso aqui não é para tirar nada do que vocês já têm, é um a mais, não um a menos. Então se não curte esse tipo de vídeo, só pula, não tem problema. Vou sentir falta de vocês, mas voltem para ver as outras coisas que a gente coloca aqui, como sempre, contando com a participação de vocês no momento dos Telanautas. Não vai rolar um momento de Telanautas para esse tipo de vídeo ainda, mas se vocês demonstrarem interesse, a gente pode conversar, aí quem sabe eu convenço até o Marcelo a ajudar respondendo as coisas no campo dos comentários. Ok? Não é isso? Exato. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Quem chegou até aqui, por favor, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais lançamentos, como esses ou como os mais convencionais que eu já lancei por aí. Na tela de vocês eu vou deixar duas opções para vocês continuarem seguindo, assistindo o meu conteúdo. Um forte abraço, galera. E até mais.